Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a constelação veterinária. E para tal, nós vamos convidar, né, o Dr. Marcos Fernandes, ele que vai conversar sobre esse tema, vai nos explicar como funciona. Ele é constelador, ele é mestre em medicina veterinária, ele é também psicanalista. Então, ele juntou todas essas competências, todas essas expertises, né, para colocar a serviço do bem-estar tanto dos animais, dos nossos pets, né, quanto também dos tuteladores e dos tutelados e dos tutores, né, dos proprietários desses cães. Ele já está aqui, vamos ver se ele entra aqui. Vamos aguardar. Enquanto nós aguardamos, aqui, agora ele vai entrar. Então, ele já está entrando. Vai ser um prazer conversar com ele. Boa tarde, tudo bem, doutor Marcos? Olá, Elizabeth, tudo bem? Como vai? Tudo. Eu acho que travou aqui, mas já destrava. Então, tá, acho que está funcionando direitinho. Então, seja muito bem-vindo. É uma conversa que com certeza vai ser muito gostosa, porque a gente vai falar de assuntos que temos em comum e que gostamos tanto, que são os animais, as constelações, que é esse trabalho também que nós temos, né, de ajuda, né, de terapeutas ajudadores, né? Então, eu estava falando um pouquinho de você, dizendo que você é mestre em medicina veterinária, psicanalista, é homeopata, é constelador, e me corrija se eu estiver errada. Ele caiu, mas tudo bem, continuamos, né? Ah, Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que estava fazendo constelação veterinária. Então, aqui de novo, ele está retornando. A gente tem essas instabilidades mesmo, né? Não tem como não ter, né? A nossa internet, né, não é das melhores do mundo, mas aqui está ele de volta. Então, eu dizia sim, me corrija se eu estiver falando coisa errada, mas foi você a primeira pessoa a fazer constelação veterinária, ou pelo menos um dos primeiros? Elisa- Elizabeth, é muito grato pelo convite. Quem fez oficialmente as constelações veterinárias foi eu e meu professor na época de constelação, Genésio Lopes. Na Hum. época que eu fazia curso de constelação familiar, num determinado momento ali do módulo, eu propus para ele levarmos a constelação para a medicina veterinária e ele aceitou. E no dia 11 de 11 de 2007, nós fizemos o primeiro workshop de constelação familiar veterinária. Aí eu soube que os veterinários, alguns já constelavam, mas oficialmente quem começou foi o Genésio e eu. Olha, então realmente deu a informação correta, né? Porque a gente já ouvia falar, né, e eu já conhecia, conheço, já fui ver, inclusive é alguém que eu gosto muito, que é o Paulo Neumann, lá de Curitiba, que ele tem os seus cavalos que constelam, mas é diferente, são os cavalos representando as pessoas nas constelações familiares, né? Mas eu sei que contigo é um pouco diferente. Mas como a gente vai ter um tempinho aqui bom para conversar, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, da sua trajetória, como é que você chegou aqui até hoje. Elizabeth, a minha imagem está aparecendo porque para mim está congelada. Tá normal aí, né? Para mim ela está aparecendo assim com um pouquinho só de recortes, mas a voz está perfeita.
Então tá bom. A internet está um pouquinho esquisita. Elizabeth, eu me formei em medicina veterinária em 1992, vim para São Paulo. Depois da faculdade, eu fiz especialização em homeopatia veterinária. Fui um pouco para a área acadêmica, no mestrado. Mas o que é importante dizer é que eu entrei no consultório em 92 e não saí Hum, mais, 29 anos. E eu percebi, logo que eu comecei a trabalhar, que os animais eram muito parecidos com os seus tutores. E isso me chamava muito a atenção. Eu atendia cães ansiosos, os tutores eram ansiosos. Cães deprimidos, os tutores eram deprimidos. Isso me chamava muito a atenção. hum. Tanto que depois eu fui fazer formação em psicanálise para tentar entender essa relação de semelhança entre tutores e tutelados, né? E aí eu fui e Freud, através do conceito de identificação de 1921, explica essa questão, né? Os filhos se identificam com os pais e, fazendo uma projeção, os animais se identificam com seus tutores. Perfeitamente. Assim, por uma De... outra vertente, né, que eu também sou astróloga, consteladora, enfim, mas isso eu já via, né? Eu falo assim, quando você traz um filho adotivo, uma pessoa para morar consigo, ou traz um animal, vem na energia da casa. Isso a gente já notava. Os animais que a gente podia, tinha como fazer um mapa natal deles, via perfeitamente esse entrosamento com a energia, com os mapas, as semelhanças, né? É tanto que assim, aqui em casa eu tenho uma cadelinha que é leonina, ela tem a lua em gêmeos como eu, a leonina como meu marido e como filho, que foi o filho que insistiu, insistiu, e então essa cadelinha veio. Então eu falei assim, ela já veio nessa energia, não é que a gente buscou uma cadela nascida na data tal, né? Então é Olha, interessante ver isso. olha que interessante, você na sua expertise de astróloga, trazendo, corroborando com essa ideia da lei da atração, né, que é uma sincronicidade em atrair até de uma forma multiespécie. Dentro do conceito de família multiespécie, veja, a atração também é válida. Uhum, é perfeito. Então, e aí, nesse seu caminhar, aí chegamos né, nesse assunto das constelações veterinárias, né? Então, até tomando como exemplo, né, da minha cadelinha, ela, quando veio muito pequenininha, ainda muito novinha, né, ela já travou as patinhas e foi quando nós descobrimos que ela já tinha nascido com uma formaçãozinha na coluna. E, e é interessante porque assim, eu tenho hérnias de disco, e aí eu, né, estudando as constelações, eu fui vendo isso. E aí tudo bem, nós cuidamos dela e tal, destravou, e a partir daí com mais cuidadinhos com ela, né? E quando eu rompi o meu ligamento patelar, que eu fiquei sem poder colocar, né, o pé no chão, andando de muletas, até poder fazer cirurgia, etc., mal aconteceu isso comigo, cerca de umas 2 semanas depois, ela travou as patinhas novamente. Então, e mais uma série de coisas. Então, coisas que eu tenho também de saúde, ela tem igual ou no órgão similar. Então, por mais que eu fale para ela, olha, isso é meu, não é seu, mas a gente percebe. Então, quando eu li, porque aí eu ganhei o seu livro, foi assim que eu entrei em contato, né, com isso que você faz. Foi uma aluna, isso, foi uma aluna, a Márcia Cristina Barros, né, e amiga também, que ela comentou e que ela me trouxe o seu livro autografado, está aqui meu exemplar, né? E aí eu fui lendo, eu falei, nossa, mas é perfeito, é isso mesmo. Então, fala um pouquinho para quem não conhece até das ordens das constelações, dos 3 pilares, das ordens do amor, explicando isso um pouco, como é que é essa dança entre os tutores e os tutelados, entre como as pessoas falam, ah, é meu filhinho cão, meu filhinho gato, né? Entre
essa relação que é tão, ao mesmo tempo tão amorosa, tão bonita, tão carinhosa, mas que às vezes nós saímos da ordem, né, por causa disso. Exatamente, Elizabeth. Bert Hellinger fala de 3 leis: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Vamos na hierarquia. O tutor é maior, meus pais são maiores, eu sou menor. Os tutores são maiores, os cães são menores. Uhum. Infelizmente, às vezes, as pessoas invertem isso. As pessoas e os animais. Os cães, muitas vezes, querem se colocar do mesmo tamanho que os tutores. E é por isso que eles abrem o campo dele e somatizam as doenças cuja tendência são dos tutores e não dele. Então, por Uhum. exemplo, um tutor que tem câncer, o cachorro ama tanto ele, se identifica tanto com ele, que para se aproximar dele com amor, ele adquire a doença, porque dessa forma ele entende no inconsciente dele que ele tendo câncer, assim como o tutor, eles vão ficar próximos. Então, essa é a lei, é uma quebra da lei da hierarquia de Bert Hellinger, sendo vista sob o olhar da medicina veterinária, né? Uhum. E a mesma forma são as crianças, né, que se sentem maiores que os pais, muitas vezes, e pegam para eles coisas que não são deles, um conflito conjugal ou algo assim. Essa é a primeira lei. A segunda lei é o equilíbrio de troca. Talvez seja a lei menos importante na veterinária, mas diz respeito ao fato de muitas vezes o animal dá muito e o proprietário dá pouco. E a terceira lei é a lei do pertencimento. Uh, Segundo Bert Hellinger e Stephen Hausner, que é um médico homeopata que anda pelo mundo fazendo workshops tratando pessoas com problema de saúde, todas as doenças são exclusões do sistema familiar. Então, os cães entram muito no lugar de suicidas, de abortados, de crianças não nascidas, de natimortos, de pessoas que sofreram acidentes de trânsito, de carro, tiveram mortes agudas, né? Então, eles ocupam um lugar que não é para eles. Uhum. Então, muitas vezes a doença do animal está ligado a um aborto da tutora, por exemplo. Uhum. Isso acontece mesmo, né? E aí, tem às vezes, até porque entrou agora a doutora Tânia Yoshimoto, é a veterinária que faz acupuntura na minha cadelinha, e aí eu lembrei disso. Por exemplo, às vezes você tem o seu animalzinho, principalmente as mulheres, engravidam, e aí tem um bichinho em casa que reporta ciúmes, e fica sempre um certo temor, né? Será que por ciúmes vai atacar o bebê, não vai aceitar esse novo membro? Como é que é a tua experiência nesses casos específicos? Minha experiência é muito positiva. Eu creio que em 29 anos eu não vi nenhum acidente de animal Uhum. atacar criança. Criança em tenra idade, criança recém-nascida. O que não faz com que a pessoa não tenha todo o cuidado com relação à segurança desse bebê, dessa criança. Mas eu não me lembro de um acidente de um cão que, por ciúmes, acabou atacando a criança. Não, não me lembro. Uhum. Ah, perfeito, perfeito. Então, e aí vem também a sua atividade como professor, que você também faz formação em constelação veterinária, né? E eu sei que está para começar agora, não sei que turma é essa, se é a segunda, a terceira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa formação, quais são os requisitos para fazer o curso, dá um pouquinho mais de detalhes, porque tem muita gente que está assistindo a gente que com certeza se interessa. Elizabeth, o curso ele ocorrerá, começa dia 21/9, é a quinta turma, será às segundas-feiras das 19 às 22 horas. Não há exigência na pré-formação do aluno para a realização da matrícula, embora a maioria são terapeutas, psicólogos, psicanalistas e médicos veterinários, que Uhum. querem entender dessa visão sistêmica, olhar para a família e não para o animal, exclusivamente no quadro da doença. Esse curso tem 6 meses de duração e capacita o aluno, assim que terminar, a realizar as constelações familiares
online, no caso veterinária, né? Eu fiz formação em constelação familiar, em qualquer demanda, mas eu me direcionei mais para a questão veterinária por conta de ser a minha primeira formação, né? E é um sucesso, porque as pessoas hoje, elas querem entender o sistema, né? Eu sempre digo, quando chega um cachorro doente no consultório, o cliente fala assim, doutor, eu trouxe aqui meu animal porque ele está doente. Eu digo, não, o animal não está doente. O sistema teu está doente. O sistema dele está doente. Ele em si não está doente. Uhum. É perfeita essa colocação. E então, e o curso agora está acontecendo online, né? Porque a gente não pode reunir grupos. Eu tinha um grupo terapêutico, nós nos reuníamos na saúde, onde nós fazíamos as constelações presenciais em grupo, que é uma delícia, né? Mas, infelizmente, em função da pandemia, eu transformei todos os atendimentos e cursos online. Então, através do aplicativo Zoom, eu faço os atendimentos individuais e os cursos também todos os dias à noite. Faço também uma mentoria de constelação familiar Uhum. para consteladores formados e que queiram é, calibrar esse olhar para os animais de estimação. Uhum. Isso é importante. E me veio uma curiosidade agora, porque nós estamos aqui no Brasil, principalmente de meados de março para cá, que nós estamos com o isolamento social, etc., uma série de restrições. Já tem chegado em seu consultório casos onde pelos tutores estarem em home office ou em casa, mas isso tem mudado a relação com os animais? Eles têm adoecido mais ou estão mais felizinhos porque podem, né, desfrutar da presença dessas pessoas em casa? Tem alguma diferença já que dá para notar? Tem sim. Só que creio que os animais não estão mais felizes, não. Hum, Porque, infelizmente, nós somos pessoas tóxicas, muitas vezes, e a gente deixa o animal num estado mais de angústia, de ansiedade ou de depressão, que tem sido sintomas que têm imperado nesse momento. Eu tenho uhum, atendido muitos problemas de pele, e a pele reflete normalmente questões relacionais, né, problemas de relacionamento. E o que mais a gente tem visto nesse grande Big Brother de 6 meses de duração aí são problemas de relacionamento, o que é natural, né? Obviamente as pessoas saíam de manhã, voltavam à noite e agora elas têm que conviver diuturnamente. Isso nem sempre é uma tarefa fácil para o ser humano, né? E os uhum. animais permeáveis e sensíveis que são, né, as emoções humanas, eles acabam somatizando na pele os problemas de relacionamento. Então, não tem sido uma experiência favorável para os animais essa situação, não, infelizmente. É mesmo, pensando até que a maioria das pessoas está meio chateada em casa, né? Tem pessoas que estão deprimindo mesmo, né? Porque não tem esse olhar para dentro, ou são pessoas muito ativas, com a vida muito para fora, e de repente tem que ficar em casa, né? Isso tudo passa, né? Eu, por exemplo, fazendo todos os meus atendimentos terapêuticos em casa, online, também tenho esse cuidado de sempre isolar a Teca, né, a minha cadela, nesses momentos, e também dar uma protegida, e também equilibrá-la com outras técnicas que eu sei, porque eu sei que mesmo não sendo problema nosso, mas é o problema do cliente que está chegando ali, e energeticamente não importa se ele está do outro lado do mundo, né? No momento em que está conexão conosco, ele está ali, né? E traz, às vezes, essa carga não é nem minha, mas é do cliente que eu estou atendendo, não é isso? Sem sombra de dúvida. E fora que, com o medo da pandemia e da contaminação do vírus, as pessoas começaram a sair menos com os animais, frequentar menos praças públicas, socializar esse animal menos, tanto no contato com outros animais, vizinhos, amigos, como nas creches também, que ficaram esse tempo todo relativamente comprometidas, porque as pessoas tinham muito medo da contaminação, né? Então, os animais ficam em casa, em ambientes muito pobres, do ponto de vista do enriquecimento ambiental. Eles não têm o que fazer.
né? E aí eles sofrem as arguras da solidão, infelizmente, espécie gregária que são, necessitando de uma socialização, né? Então, se nós também, assim como eles, somos uma espécie que necessita de socialização e nos estressamos com isso, imagine eles, né? Com certeza. Agora eu vou abordar um outro assunto. A gente vai e volta, eu sou assim mesmo, tá? Mas é dentro do mesmo tema, eu vou e volto. Que é essa comunicação entre espécies. Eu lembro que aqui em casa assim, era até motivo de piada, porque tinha um aquário e tinha um peixinho daqueles que tipo limpa fundo, e eles não são assim muito bonitinhos, porque eles não são coloridos, né? Tem naquela cor acinzentado, mais escura. E então ele ficava tipo, né, o patinho feio dentro de lá do aquário, mas ele lá no cantinho dele. Eu lembro que eu chegava na frente do aquário, eu falava, vem cá, olha, eu cheguei, vem conversar comigo. E ele vinha aqui para frente, que ele ficava geralmente, né, mais para trás e no fundo, e ele vinha. E eu falava, gente, eu não acredito que eu estou chamando e ele vem. E aí eu fui, né, em diferentes momentos, fazer isso e ele vinha. E aí então meu marido falava assim, você se preocupe só quando ele começar a responder para você. Eu falei, mas ele está respondendo, ele vem, olha o carinho dele, né? Então, eu fui percebendo que tinha essa possibilidade da gente fazer essa comunicação, não precisa falar, é pensado. E a partir daí, então, eu fico treinando isso. E também com a formação em alinhamento energético, onde a gente capta, né, o que está no inconsciente ou no subconsciente da pessoa, do cliente que eu atendo, eu falei, a gente faz isso com animais, né? Então, eu faço com animais. E é perfeitamente, para mim, assim, é natural, é tranquilo, eu acho que é possível para qualquer pessoa. Pelo menos quem faz a formação em alinhamento energético comigo, eu falo, faça esse contato. Você não precisa falar, porque é tudo via cabeça, vem, as coisas vêm, né? Mas eu sei que tem pessoas que dão formações específicas para isso. E aí, contigo, como é que é? Também rola essa conversa assim, só de cabeça? Não, na verdade, existe sim essa expertise, e eu conheço a doutora Fernanda Pimenta, que é especialista nisso. E eu faço um trabalho com ela de mentoria, onde eu ensino constelação e ela ensina comunicação intuitiva. E eu fico Uhum. impressionado com os casos que ela conta e tudo mais. Beth, eu converso com o animal, mas de outra forma, colocando um representante humano sendo representando o animal. Então, por exemplo, nas constelações presenciais, você me fala assim, Marcos, eu tenho um problema com o meu cachorro. Aí eu coloco um aluno sendo o seu cachorro, mas eu não falo para o aluno que ele é um cachorro. E Uhum. aí somente eu e você sabemos. E aí eu converso com ele acessando o inconsciente do cachorro e perguntando, por exemplo, se o cachorro quer operar, se ele aceita passar por tratamento, se está na hora dele desencarnar, dele fazer a sua passagem. Isso é muito interessante porque a pessoa responde pelo animal Uhum. sem ter o viés, né, de saber que ela Que é. está representando o animal. Isso é perfeito, né? Então, e aí, quando se faz essa constelação, então você tem os humanos representando e eles não sabem quem ou o que representam, né? Que é o que a gente chama de constelação oculta, né? Que o representante está ali a serviço do campo e pronto. Agora, com essa dificuldade do presencial, eu sei que é possível fazer mesmo no Zoom com os representantes, cada um em sua casa. Mas com objetos ou com bonecos, aí fica um pouco mais difícil fazer, não é? Na verdade, no início era difícil, mas, Beth, a gente fez tantas constelações nesses 6 meses que a gente desenvolveu aí uma expertise, uma técnica, e está sendo relativamente fácil. Antes de fazer a constelação, eu peço para a pessoa separar esmaltes, batons,
ou pedrinhas, e aí eu peço para o cliente manipular esses objetos como sendo familiares do campo dela. E Hum, olha, dá muito certo. Entendo eu que nada como as constelações presenciais, né? Nada como. uhum, Porque ali é um show, é uma coisa assim impressionante, né? Mas nesse momento é o que nos resta é trabalhar com essa ferramenta. Mas eu estou até impressionado de ver os resultados e ver como as pessoas caminham bem ali na constelação. uhum. Porque quando a gente pensa que a energia ela vem, ela pode estar em qualquer objeto ou em Sim. qualquer pessoa, né? Não tem essa diferenciação. Então, eu tenho aqui, porque quando a gente mostra aqui, fica do contrário, né? Então, eu peguei uma foto para você falar um pouquinho. Cadê aqui? Dos que você já tem, acho que dois livros, né? Então, esse aqui primeiro, que é o cara de um focinho do outro, falar um pouquinho do conteúdo dele, e também depois a gente fala do outro, o outro eu ainda não tenho, não li, e onde a gente pode conseguir. Beth, esse livro surgiu porque eu fiz formação em psicanálise e no TCC, na monografia que eu tinha que escrever sobre esse tema. E um dia na aula, a professora Agmar Martins, uma psicanalista infantil incrível, pegou a minha monografia, pegou o TCC e falou: Marcos, isso aqui é um livro. Aí eu falei: puxa vida, Agmar, que interessante. E transformei aí num livro. Nesse livro, eu falo das experiências do consultório de semelhança, né? Eu só vou contar uma. Uma vez uma cliente disse que tinha muita dor de cabeça, cefaleia, em períodos semanais, uma vez por semana, e ela percebeu que quando ela tinha dor de cabeça, o cachorro ficava triste, apático, prostrado, como se esquisito também, talvez sentindo o que ela sentia. E ela falou assim: Marcos, quando eu vou na cozinha e tomo uma dipirona e melhora a minha cefaleia, meia hora depois o cachorro está brincando, pulando, correndo atrás do carteiro, enfim. Então, são casos como esse que me motivaram a escrever sobre o tema. Semelhanças entre animais e seus tutores. Mas acabou saindo de um TCC. Esse livro vai ser relançado, creio que até o início do ano que vem. Então, Uhum. nesse momento, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo que eu encaminho pelo correio. Ah, tá ótimo. E agora me fala desse outro, que capa linda também, né? Pois é, esse eu já tinha feito, foi lançado em outubro de 2019, ano passado. Eu já tinha concluído o curso de constelação familiar e estava completamente apaixonada pelo tema, como ainda estou, talvez até mais. E Uhum. aí eu me debrucei, transformando tudo que eu aprendi de Bert Hellinger, fazendo uma projeção na veterinária. Então, esse livro eu escrevi, somente eu, né? Eu sou o único autor dele, mas pegando as experiências do curso que eu fiz com o Genésio Lopes, de constelação familiar, e mais os meus atendimentos que eu tinha feito até então, eu escrevi esse livro. Ah, e é muito gostoso, né? Porque a sua escrita realmente ela flui. E é gostoso a gente saber dos casos mesmo, né? Tem algum caso assim que desses que quando pergunto, que acho que você, né, faz muitas entrevistas em televisão e tudo, e aí sempre pergunta assim, qual aquele caso? Então eu vou perguntar, qual é aquele caso? Um caso que me chamou muita atenção foi há cerca de 60 dias atrás, eu estava dando uma palestra online para veterinários da faculdade em Embi, Morumbi. Nisso, uma moça, depois da palestra, pergunta assim: doutor Marcos, o meu cachorro morreu atropelado. O que significa isso sistemicamente? Eu perguntei assim para ela: teve alguém no teu sistema familiar que morreu atropelado? Ou teve algum acidente trágico? Ela falou: não, não teve, não. Tudo bem. Ela fez um comentário depois. A única coisa, Marcos, é que eu tinha um nódulo no fígado e o cachorro tinha um nódulo no fígado também. E o meu nódulo desapareceu, o do cachorro também, infelizmente, faleceu atropelado. Eu, né, obviamente, não sei o que queria
dar esse nódulo no fígado. Uns 15 minutos depois, ela voltou na palestra e falou: Marcos, lembrei. O meu avô morreu atropelado por um trem, sendo empurrado numa plataforma. Foi um assassinato, né? Então, esse caso me chamou muito a atenção, porque esse senhor estava num lugar de um excluído. Veja que nem a neta dele lembrou de imediato a morte trágica que ele teve, considerando que foi apenas 2 gerações anteriores a ela. Como ele estava excluído no sistema, houve a necessidade de, numa compensação, um animal entrar e sofrer o acidente e morrer também, creio que na tentativa de neutralizar, de zerar na planilha do Excel sistêmico a questão da família dela, né? Então, foi um caso, o último, me chamou bastante a atenção, né? Realmente sempre tem, né, essa ligação. Às vezes a exclusão é tão forte que às vezes nem se sabe da história mesmo, né? Ela ainda conseguiu lembrar, né? E, bom, a gente está falando bastante assim, de cães, porque acho que a maioria das pessoas, né, quando optam para ter um pet em casa é cão, mas tem os gatos também, que tem muita gente, né? Acho que eu não sei, existe assim uma proporção, um pouco mais de cão, um pouco menos de gato. Como é que é isso? Tem A uma grande, pesquisa? a grande maioria são cães, mas a população de gatos, ela aumenta exponencialmente em função da verticalização das cidades, da facilidade de ter um gato e até o custo, que é bem menor em ter um gato. Então, mas ainda hoje são muito mais cães do que gatos. Uhum. E aí também acontece da mesma forma. Qualquer bichinho, qualquer ser que a gente traga para dentro de casa, acontece, né? É que eu acho que assim, gato e cão, eles conseguem reportar, né? A gente consegue ver mais fácil. Mas, sei lá, passarinhos, tem gente que tem outros mais exóticos, ou tartarugas. Eu acho que todos eles, né, têm essa mesma ligação e essa mesma função dentro do nosso sistema. Tem. Todos os animais têm a mesma função. Talvez a forma como o cão reage e o gato talvez seja um pouco diferente. Mas eu vejo gatos também identificados com os tutores e permeáveis também, que são as emoções e ao campo, né, ao sistema humano, eles acabam também adquirindo as doenças humanas. Uhum. Com certeza. Então, é um assunto assim, eu considero apaixonante, né? E E eu fico pensando assim um pouquinho com dó, né, dos bichinhos, agora nem tanto, mas no início, né, do isolamento, dos animais de rua, né, que acho que muitos ficaram sem ter nem aqueles restinhos de comida e tal. Pensando nesses de rua também, então tem aquelas pessoas que estão em situação de rua também que a gente vê, ou eu vejo muito aqui perto de casa, é um carroceiro e ele tem sempre o seu cão ali do lado. Então, o cão, eu vejo muito, me corrija também se eu estiver errada, mas eu vejo nesses casos o cão entrando como assim, é alguém com quem eu posso trocar afeto, é alguém que me olha, que me vê, que me acolhe. Então, eles têm uma relação assim muito bonita, né? De companheirismo, de dividir, às vezes, aquele pedaço de pão, né, que o humano ganha, ele divide com esse seu animal ali, né, no meio da rua, enfim. Eu acho isso, assim, é tocante, né? Acho muito tocante. Verdade, Elizabeth. Eu eventualmente vejo moradores de rua com seus cães e, obviamente, se eu chegasse para esses cães e dissesse, olha, vamos embora, vamos morar lá numa casa no Morumbi, uma casa grande, com quintal, com comida, o cão com certeza falaria não. Eu não vou deixar o meu tutor aqui não, de forma alguma, né? É um amor incondicional, é um amor que nós não conhecemos ainda, né? Nós podemos ser desenvolvidos do ponto de vista cognitivo,
e fazemos smartphones e vamos para a Lua e desenvolvemos nas profissões, né? Mas do ponto de vista emocional, somos infantis. Eles estão numa condição muito melhor que a gente. São grandes exemplos, né? Amar sem condições, o que o homem não sabe ainda. Ah, eu sempre digo isso. O verdadeiro amor incondicional é só o que o animal tem pelo seu tutor, mesmo por quem cuida dele, né? É, Nós ainda temos uma jornada, né, até chegar nisso. Demora muito, acho que muitas encarnações e longe, acho que até aqui da Terra. Me fala verdade. de um tema que é mais delicadozinho, né, que é a eutanásia. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Você já comentou que você coloca um representante, né, para o animal, para perguntar se está na hora dele partir e tudo. E, então, como é que você vê dentro dessa visão sistêmica, obviamente, né, que uma vez que você é constelador, isso entra na vida da gente, né, em todas as áreas. Fala um pouquinho, por favor. Depois que eu conheci a visão sistêmica, eu não realizei mais eutanásia. Hoje, quando eu atendo um paciente terminal, eu peço para o tutor entrar em contato com o olhar do animal e dizer assim: querido animal, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim, mas se você entender que está na sua hora de partir, eu libero você. Eu libero você. Você Hum, está livre para ir embora. E, invariavelmente, inúmeras experiências, não só minhas, mas meus alunos, que são clínicos e trabalham em rotina clínica, que atendem muito essa questão, diferente de mim atualmente, eles relatam casos impressionantes de morte, às vezes em questão de 30, 40 minutos após falar uma frase dessa. Então, uhum, hoje eu entendo que o correto é a ortotanásia, ou seja, o animal está doente, eu vou levar ele até a passagem dele da melhor forma possível, usando anti-inflamatórios, antibióticos, homeopatia, prática integrativa, sedativos, tranquilizantes, e até ele fazer a sua passagem, mas ela tem que ser natural, ela não pode ser provocada. Porque, do contrário, nós causamos uma dor muito grande no tutor, é uma ferida que não sangra de forma alguma, né? É um luto que não se fecha, e o médico veterinário também fica adoentado. Somos a profissão que mais suicidamos, né? Estatísticas da Inglaterra, 38,2 a cada 100 mil médicos veterinários se matam. E no Brasil, creio que não deva ser diferente, talvez até mais. Temos síndrome de burnout, temos quadros depressivos, síndromes ansiosas, e eu atribuo, em parte, a prática da eutanásia que o veterinário não acaba digerindo de uma forma saudável, até porque ele foge da terapia, considerando ter uma certa sociopatia por conta de escolher a própria profissão e trabalhar com os animais e fugir da espécie humana. uhum. Nossa, perfeita essa colocação. Eu não sabia desse alto índice de suicídio, não. Isso realmente é algo muito sério, né? E a se pensar mesmo, né? Que há muitos anos, quando eu estava conversando com a doutora Cátia Ferreira dos Reis, que é a veterinária que cuidou da Teca assim que nós a pegamos e tudo, e ela falava disso, um pouquinho disso que você falou. Ela falou assim, olha, as pessoas pedem para a gente fazer, né, a eutanásia, mas ninguém para pensar no médico veterinário, porque geralmente são animaizinhos que a gente acompanha, então a gente desenvolve uma relação de carinho, de afeto. Ela falou, e assim, é muito triste, é muito doloroso para a gente fazer isso. E foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso. Eu falei, realmente é desumano pedir isso, né? Exatamente. Eutanasiamos animais que tratamos anos, que convivemos durante, não vou dizer décadas, mas uma década e meia. Eu tive clínica na mesma rua por 17 anos. Ali eu atendi pacientes, conheci pessoas,
fiquei amigos desses pacientes, desses clientes, né? Dessas famílias, e de repente eu tenho que eutanasiar o animal. Como é que é isso? A gente não para. E o veterinário, na sua capa de super-homem que ele coloca ao vestir o jaleco, ele não para pensar. Ele acha que ele pode tudo, que ele está acima disso. E não está. Ele sofre as arguras dessa técnica sem saber, sem ter informação e adoece. Infelizmente, é uma realidade que as faculdades não olham em direção a isso. Não se preocupam com a saúde psíquica do médico veterinário. Não tem uma matéria na faculdade, na formação, ligada a isso? Nenhuma. É um caso a se pensar, né? É um caso a se pensar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí, tudo bem, vou lendo aqui e passando para o doutor Marcos, né? E, e enquanto isso, vamos continuando aqui a conversa. Claro que, como constelador, você também faz constelação de pessoas, né? Só de pessoas, e não dos seus pacientes animais. Exatamente. Eu faço constelação de qualquer demanda. Questões jurídicas, empresariais. O que eu mais gosto de constelar são doenças em pessoas, problemas físicos e psíquicos, né? Uhum. Talvez por conta da minha área de saúde. Mas, obviamente, a veterinária fala mais forte nesse momento, né? E faz com que a gente desenvolva um trabalho olhando para os animais. Mas não tem como tratar o animal, né? A gente trata toda a espécie, né? Desculpa, toda a família multiespécie, né? Uhum. Então, a gente trata o tutor, a tutora, o pai, a mãe, os parentes, né? Deixa eu só sair um pouquinho do sol aqui. Uhum. E a gente acaba tratando de todos os membros da família. Isso é que é bonito. Hoje eu trabalho mais, Elizabeth, como um terapeuta familiar do que como um médico veterinário, né? Tratando o sistema familiar. Eu entro na família pela porta do cachorro, né? Uhum. Então, a pessoa vem para mim com um animal e eu entro por esse animal e chego no sistema familiar. Uhum. Tem alguém perguntando aqui a questão das doenças de pele, que aí ele já havia comentado, mas pode comentar de novo. Deixa eu ver aqui se tem mais uma outra perguntinha aqui. Como um bichinho vem para a gente, por exemplo, né, quando a gente escolhe um bicho num canil, como seria a constelação, né, com os gatos com doenças de pele. Tem uma cachorrinha aqui com perda do rim, se pode ser algo do sistema. Aí aqui outra diz que escolheu, né, o bichinho dela no susto, foi por uma foto. Enfim, tem aí bastante assunto também. Ótimo. Vamos pela primeira, pela lei da hierarquia. Problema de pele em gato, problema de relacionamento. Eu pergunto para essa ouvinte que está nos assistindo, né, se tem alguma questão de relacionamento na família nesse momento. Uma briga, um conflito, alguma coisa nesse sentido. Se tiver, confirma ou não para a gente. Com relação à pedra no rim, as doenças urinárias estão ligadas ao medo. Essa pessoa que disse que tem uma pedra no rim, seria interessante que ela respondesse para a gente se tem alguém na família que tem litíase, que tem Uhum, cálculos renais ou vesicais. E se tem uhum, pessoas na família com medo, porque o medo acaba somatizando as doenças renais. Com uhum. relação ao fato de escolher o cachorro no canil, a gente não escolhe nada. Quem escolhe é o campo. Então, aquele É, cachorro que chegou na tua casa é aquele cachorro certo para você. Ninguém erra de endereço, né? Então, a é. gente, o marido que a gente tem, a esposa, o filho, o cachorro, tá tudo muito certo, inclusive, né? Tá tudo certo. A gente que pensa, né, que escolhe nada. Vamos ver se ela responde aqui, né? Mas, então, chega com uma doença e vai até você e você faz, então, essa constelação e vai junto também, né, com esse olhar para a família, né?
Aqui diz que ela tem problema, tem o intestino super sensível, ele, né? Acho que é o cãozinho. Aí, tá, aquela acho que era a do problema de pele, diz que ele não aceitou a chegada do outro gato macho. A filha mais velha já teve muitas pedras. O medo, ela acha que está vibrando alto por aqui, aquela das pedras nos rins, né? Isso, Então, esse animal que teve pedra está ligado à filha dela, né? uhum, Então, ele está identificado com ela e drenando esse quadro para si, desenvolvendo as pedras. E medo, né? Doença uhum. renal é sempre ligado ao medo. As doenças de pele, relacionamento e assim vai. Então, olha, ele é a pessoa certa para você levar o seu bichinho, porque ele tem essa visão toda, além de tudo, tem essa visão da homeopatia, que eu acho muito interessante, porque já olha, né, a pessoa holisticamente, né, como um todo e dentro de um sistema, porque a gente não tira, né, não arranca a pessoa e vai cuidar só da pessoa, só de um órgão dela, né? Está tudo interligado. E eu acho que assim, nesse ponto, pelo que eu estou vendo, a medicina veterinária ela está alguns passos à frente da medicina humana. A medicina humana também já vem resgatando um pouco, né? Aquilo que eu sou antiga, eu sou ampitiga, na minha infância a gente tinha o clínico da família, né? Então era um médico que vinha, a gente ia no consultório, ele conhecia o histórico todo da família, era um só, era um clínico geral e cuidava de tudo. Depois a coisa foi sendo compartimentalizada, né? E aí eu acho meio complicado isso, mas tem esse movimento de volta. Só que eu acho que a medicina veterinária, essa é a minha impressão, né? Não sei se corresponde também à realidade. Eu acho que nesse aspecto da veterinária sistêmica, a gente acaba sendo muito mais humano com o nosso paciente do que, no geral, a medicina humana. Então, os veterinários, eles são mais intuitivos, eles são mais sensíveis ao sofrimento animal. A medicina veterinária é uma profissão muito linda, é muito difícil, especialmente para o médico veterinário, né? Porque a gente carrega o peso da doença do animal e o sofrimento do tutor. Ninguém para pensar o quanto é difícil para o veterinário lidar com o sofrimento das pessoas, né? Assim como é um pediatra que tem que tratar do filho e lidar com o sofrimento dos pais também, né? Então, a pediatria, a medicina veterinária, elas se encontram nessas dificuldades, né? É muito desafiador, é muito pesado para o veterinário, né? Até porque ele não tem formação nenhuma na área da psicanálise ou da psicologia na faculdade, ter que lidar com pessoas que apresentam um apego muito grande, que têm dificuldade com o luto, né? Que carentes que são substituem os filhos pelos animais, né? E a gente não sabe lidar com isso e o quanto a gente sofre com isso. Uhum. É. Bom, eu queria que você deixasse já o seu contato, porque tem gente perguntando onde é o consultório. Então, seu contato geral, tanto para quem quiser constelar ou quiser levar para consulta o seu pet, também para quem quiser fazer constelação familiar, pessoal, seja qual for a demanda. Isso, eu estou no bairro da Moca, o meu consultório fica aqui perto do Hospital São Cristóvão, mas qualquer contato, o mais fácil é pelo WhatsApp, que eu Ah, escrevi aqui, 0 operadora 11 99639 0089. isso, perfeito, perfeito. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Da Carol, tudo bem? Minhas duas gatas tiveram problemas respiratórios. Gostaria de saber ao que está relacionado esse tipo de problema. Tristeza, tristeza. A respiração também é um contato que eu faço com o mundo, né? É muito comum nos casos das crianças que apresentam quadros de asma, de bronquite, e verifico isso nos animais também, essa semelhança sistêmica.
são animais que estão sob pressão, né, o tempo todo. Então, são quadros de angústia, de tristeza, de depressão, né? São situações que a família está passando, né, ou passou e acabou somatizando no animal. Até seria interessante ela confirmar para a gente se de Uhum. fato aconteceu essa questão na família dela, por motivos, obviamente, que a gente não conhece. Né? Uhum. Ah, tem uma pergunta aqui sobre a sinomose que perguntaram em cima. A sinomose, deixa eu ver se eu localizo a pergunta da sinomose, que como seria a constelação para cachorro que está em tratamento de sinomose há meses? Bom, sinomose é uma doença grave que causa uma encefalite, né? A primeira coisa seria unir o animal ao sistema dele, colocar o pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo e dizer para o animal o seguinte: querido animal, você é muito importante para mim, tenho muita gratidão de você estar no meu sistema familiar, mas você é um cachorro. Se ligue ao sistema dos cães, se ligue ao sistema dos canídeos, se ligue ao seu pai cão e à sua mãe cadela. Pronto. Dessa forma, eu ligo esse animal ao sistema dele. E com isso ele reage ao tratamento. Uhum, perfeito. Isso pode ser feito também para outros problemas, não apenas sinomose, né? Exatamente. Todo animal que está doente, a conexão dos pais em contato com os ancestrais é a grande cura, né, Beth? Uhum. Você, como consteladora, sabe bem o que é isso, né? A grande cura nossa é a conexão com o nosso sistema primário, original e biológico, ao qual nascemos, né? De um Uhum. espermatozoide e de um óvulo, né? A moça Responde. do gatinho respondeu aqui, ó, faz todo sentido. Os animais passaram 2 noites no veterinário para castrar antes de desenvolver esse problema. Elas se sentiram rejeitadas, abandonadas, preteridas, não sabendo o que estava acontecendo. E essa tristeza levou o quadro pulmonar. É. É sempre assim, né? E o bom é isso, quando a gente se liga ao nosso sistema, pegamos essa força daqui de trás e vamos cumprir o nosso destino, né? Se o destino for a cura, vamos nos curar. Mas se o destino diz assim, não, você tem que passar por isso, nós vamos passar por isso. Mas é de um outro lugar, né? Quando a gente tem essa consciência, é, é mais pacificador para a alma, né? Não é assim de resignação, mas é isso mesmo, é de um outro lugar onde eu já não sou mais afetado por aquilo, né? Aqui a Camila está fazendo um comentário fantástico, esse entendimento para os bichinhos. Aí a Eugênia dizendo que o cão dela sorri. Eu acho interessante que ainda ontem eu levei também a Teca na oftalmologista dela, veterinária, e ela fala assim, ela está sempre sorridente, né? Como ela é alegre. Eu falo, pois é, a gente sabe, né? A gente que lida com os bichinhos e quem tem os bichinhos sente quando eles estão tristes, alegres, se estão bem, se não estão, né? É, assim, tá no rosto, né? Eu falo que não tá no rosto, tá na energia, não tá na carinha deles, mas a gente percebe, né? Bom, a gente tá... Exatamente. Desculpe, fale. Não, não, acho que o tempo nosso, não sei se é. É, a gente Eu tem não mais uns consigo ver o 7 tempo. minutos, temos uns Ah, 7 minutinhos ainda. Se você quiser falar mais alguma coisa, abordar algo que eu não perguntei, que acho importante. Beth, um tema interessante da gente encerrar com chave de ouro, essa brilhante entrevista da tua parte, é falar da humanização dos animais. O que a gente pede na visão sistêmica é que não coloque o animal no lugar de filho. Não chame ele de bebê, de meu netinho, meu filhinho, meu luluzinho. Chama ele pelo nome. Trate ele como um animal. Com isso, você aumenta o seu amor para com ele, não tenho dúvida. Quando a gente coloca ele no, animal, no lugar de criança, é o canal do adoecimento do animal. É dessa forma que nós fazemos com que o animal adoeça. Não em função do nosso amor, mas em função dos nossos processos carenciais.
que eu sugiro que a gente resolva de outra forma. Estão aí as constelações, terapeuta você que é, os psicólogos, psicanalistas, para que a gente aborde terapeuticamente as nossas carências. E não colocar sobre as costas do animal uma necessidade e um preenchimento de um vazio existencial angustioso que temos e que muitas vezes nos alivia na medida que a gente coloca o animal nesse lugar, num lugar errado. Quem sofre muito são os animais. E a gente sofre na sequência porque a gente ama muito eles também e com certeza a gente passa por isso. Tratá-los como eles são, trazer a dignidade para eles, né? Isso é muito importante. Eles têm uma anatomia, uma fisiologia, um temperamento próprio. A gente não tem que humanizar os animais de forma alguma, trazendo eles muito para os nossos sistemas. Ele tem o sistema dele. Olhar para o pai e para a mãe do cachorro é valorizar e é dar um lugar a ele correto. É ligar ele ao sistema dele. Do contrário, a gente está subjulgando aqueles que deram a vida para o animal. Então é muito importante que a gente sempre valorize o sistema animal e os pais e ancestrais dos animais ao qual se relacionam conosco. Ai, perfeito. Deixa o teu telefone aí, já pediram para deixar mais uma vez, por gentileza. A gente ainda tem mais 4 minutinhos, mas eu queria aproveitar já para te agradecer mais uma vez. Essa sua simpatia, sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada, mas abriu esse espaço para essa conversa hoje e adorei, né, ouvir tudo, aprender. Hoje eu vou dormir mais sábia. Eu gosto quando eu falo isso, sabe? Falo assim, hoje eu aprendi alguma coisa, eu vou dormir mais sábia. Porque é muito bom a gente aprender, né? Então, te agradecer do coração, o pessoal também tá amando, adorou. Muita gente falou, olha, eu não vou poder entrar para ver, mas vai ficar gravado? Vai ficar lá no IGTV, depois eu passo o link também para o Dr. Marcos, ele vai disponibilizar no site dele, enfim, acho que você também tem canal no YouTube, né? Tenho, oficial Dr. Marcos Fernandes. Tem um programa na Rádio Mundial, 95,7 FM. De antemão, eu quero te convidar para fazer uma entrevista comigo, Beth. Gostaria que você lá estivesse também abordando os assuntos que você tão bem milita na área da astrologia, das constelações, enfim, nós vamos combinar uma entrevista que você vai fazer lá no nosso programa de rádio. Eu estou há 19 anos no mesmo horário. Obrigada, com muita alegria e honra eu aceito. Então, eu agradeço também quem está nos acompanhando agora ao vivo, quem vai nos assistir depois, que eu sei que tem muita gente com um assunto muito interessante e abordado de uma forma muito séria e responsável. Então, os contatos do Dr. Marcos Fernandes aí, quem quiser os livros também pode pedir, adquirir com ele, acompanhar então no site, fazer curso, quem for veterinário, enfim, quiser aprender as constelações veterinárias também, aproveita e vai correndo, porque já começa agora, não é em setembro ainda? Ou é outubro? 21/9. 21/9, está em cima, gente, corre lá, tá bom? E já faça a sua inscrição. Muitíssimo grata, um beijo, grata Obrigado. por tudo que você faz pelos animais. Isso é muito bonito. Obrigado, Beth. Um beijo para você e todos os seus amigos aí do Instagram. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau. Com licença.